Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para todos nós, com a graça, com a glória, com a bênção do Senhor. Amém? Amém. Vamos então ao sétimo dia de oração. Sétimo dia de oração para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Essa campanha, gente, parece que está sendo fraca, né? Mas o mundo espiritual está em movimento. Amém? Aonde tem oração, tem Deus se movimentando em nosso favor. Amém? Então Amém. a palavra de hoje está lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 18. Nós vamos ler. E ao final o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo que nós devemos pedir para Deus, né? Concretizar nas nossas vidas essas bênçãos do Salmo 91, né? Realizar em nossas vidas as bênçãos do Salmo 91. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da missão, do propósito de Jesus Cristo, dele ter vindo a esta terra. Amém? Lá no livro de Lucas 4, capítulo 4 de Lucas, do 14 ao 18. Amém? Então, Amém. vamos louvar o Senhor. Hoje estou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje estou feliz, vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, amor, vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Jesus, aleluia. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36 para nossas vidas hoje.
Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que nos liberta, palavra que nos confronta. Palavra, Pai, que faz pessoas terem vida espiritual, Senhor. Oramos nesta live, Pai, hoje por libertação, por cura, por transformação. Enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu poder, que nós possamos todos os dias da nossa vida, Pai, deixar a velha vida, se entregar a Jesus todos os dias, para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que o Teu Espírito Santo possa nos converter dos maus caminhos, nos convencer dos nossos pecados e nos guiar pelo caminho eterno, Pai, pelo caminho da salvação, pelo caminho que leva a Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Portanto, se queremos ser livres, deixamos que Jesus nos liberte verdadeiramente para que sejamos livres. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos dar liberdade ao Teu Espírito Santo, para que Ele fale conosco hoje através da Sua palavra. Porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Em o nome de Jesus Cristo, livra, Pai, pessoas de cativeiros espirituais, de prisões, dá vista aos cegos, liberta os oprimidos, os depressivos, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão, Senhor, perdidos nas drogas, no tráfico, no crime, aqueles que estão, Senhor, pobres, fracos e oprimidos pelo diabo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração de compartilhar essa palavra. Eu confesso que é uma palavra, linda. É maravilhosa essa palavra. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 14. Vamos ler a palavra. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então diz a palavra que ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tá aí, Jesus era um profeta, então Jesus não foi aceito também na sua terra. Mas a palavra de hoje é somente o versículo 18. A profecia de Isaías se cumpria na vida de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo que ele era ungido, ungido pelo Espírito Santo, que veio para pregar as boas novas aos pobres. Amados, nós sabemos que essa pregação do evangelho, pregação das boas novas, da palavra aos pobres, não significava que Jesus ia pregar só para os pobres, Os pobres, aqueles que não têm um dinheiro,
mas sim pobres aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Todos nós, quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, nós ficamos pobres, pobres espiritualmente, porque a palavra de Deus é o que nos alimenta, é o que nos torna, né, fortes espiritualmente. Então Jesus disse: eu vim para pregar as boas novas aos pobres. E esse pregar as boas novas aos pobres, Jesus precisou pregar. E como eu sempre gosto de dizer, Jesus ele foi um homem bom, né? Um homem manso, puro de coração, que ele veio e ajudou muitas pessoas. Ele ajudou pessoas que eram pobres, tanto de espírito como pobres, que não tinham o que comer, o que vestir. Ele fez a obra para o reino do Pai, para o reino de Deus, porque ele disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai, e ele fez a obra completa, ele cumpriu a sua missão, o seu propósito, que era pregar as boas novas, trazer cura, trazer libertação, e ele deixou esse legado, deixou, né, tudo nas Escrituras. As Escrituras falam da obra que Jesus fez aqui na terra. Então, Jesus veio para ensinar e ensinou a palavra a multidões, multidões que estavam com fome, sedentas, perdidas, necessitando de cura, necessitando de libertação, necessitando de salvação. Então, Jesus veio e pregou aos pobres. E ele também veio e proclamou a liberdade aos presos. E o que se trata dessa proclamação da liberdade aos presos? Se trata exatamente que muitas pessoas estão presas espirituais, presas em prisões espirituais, em cativeiros espirituais, muitos de nós presos a vícios de cigarro, de bebida, de cachaça, presos por vícios, né, por pornografia, presos por drogas, presos em cativeiros espirituais. Muitos parecem estar vivendo uma vida maravilhosa, mas na verdade eles estão cativos pelo inimigo. Então muitos vivem prisões mentais, né? Vivem caídos, vivem perdidos no mundo, sem ter quem os entregue uma palavra, sem ter alguém que ore por eles. Mas Jesus veio e fez tudo isso. Ele proclamou a libertação, a liberdade a esses presos, né? Não teve muitas pessoas que estavam endemoniadas que Jesus libertou elas? Sim. E fala da recuperação da vista aos cegos. E essa cegueira, Jesus curou muitos cegos, né? Cegos fisicamente, mas também cegos espirituais, né? Cego espiritual, aquele que não conhece, não compreende, ou até mesmo conhece a palavra de Deus, mas não entende o agir, não entende o poder de Deus. Então, um cego espiritual, né, que precisa voltar a enxergar, ou conhecer a verdade para enxergar. Quantos e quantos andam por aí cegos espiritualmente? E estar congregando, estar na igreja, muitas vezes não significa. Lembra que Jesus passou por uma grande rejeição no meio dos sacerdotes, né? Daqueles que eram religiosos, que não entendiam o reino de Deus. Eram homens que caminhavam de maneira religiosamente, não entendendo a palavra e não entendendo como realmente funciona o reino de Deus. Então, essa era a missão de Jesus. Jesus foi ungido para exatamente isso. Jesus falou ali naquele momento que se cumpriu a profecia, né? Dentro da sinagoga. E esta profecia era Jesus. Então, Jesus veio para dar vista aos cegos, recuperar a vista, né? Seja física ou seja espiritual, a cegueira. E para libertar os oprimidos, né? O que são? Há muitas pessoas oprimidas, pessoas que estão oprimidas, preocupadas, vivem com depressão, né? Curtindo a tristeza, curtindo coisas que já passaram, vivem ansiosos,
preocupadas com o futuro, preocupadas se elas vão conseguir isso ou aquilo. Então Jesus veio para dar libertação aos oprimidos. Pessoas que vivem tristes, oprimidas, né? Deprimidas, pressionadas de alguma forma por um sistema, pressionadas pelo inimigo. Então Jesus veio para trazer libertação dos oprimidos, aqueles que de alguma forma são oprimidos pelas trevas. Então Jesus, ele tem o poder para libertar. Ele cumpriu a sua missão, mas ele deixou o quê? Discípulos, deixou pessoas que ele ensinou, que tinham um propósito e uma missão, né? E após nós nos entregarmos para Jesus, deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, trabalhar na nossa vida, deixar o Espírito Santo nos convencer do pecado, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, né? Nos converter, limpar o nosso coração, nos purificar, nós também vamos poder fazer a obra de Deus, sermos servos de Deus, fazendo a obra que Jesus fez aqui na terra, que é trazer uma palavra que liberta alguém. Então, se Deus te chamou para pregar o evangelho, não se recuse a entregar o que Deus coloca na sua mente, no seu coração. Entregue, porque talvez o que você vai pregar liberta alguém, talvez o que você vai pregar arranca toda a opressão que alguém está sobre os seus ombros. Então, que a gente venha a deixar o Espírito Santo primeiro trabalhar em nós, para que depois nós possamos ajudar a outras pessoas, para que depois nós possamos fazer, né, da palavra de Deus, fazer uso da palavra de Deus, fazer uso da oração, ensinar a palavra, fazer com que pessoas sejam libertas através da palavra de Deus, porque João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seremos libertos, serão muitos os cativos que serão libertos, e Jesus Cristo veio para isso. Ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. Eu não quero falar sobre o ano da graça, que é outra história. Amém? Então, essa era a missão de Jesus Cristo, uma missão nada fácil, né, gente? Uma missão nada fácil, mas que também pode se tornar a nossa missão, o nosso propósito, se nós caminharmos com o Espírito Santo, deixarmos o Espírito Santo nos convencer do pecado, nos convencer que ele precisa fazer a obra em nós primeiro, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo, né? Para ajudar outras pessoas a serem livres. Então, recebe esta palavra de que se Jesus Cristo te libertar, você será verdadeiramente livre. Que se você conhecer a verdade vai te libertar. Que se você se entregar para Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, é Ele que te leva pelo caminho da salvação. Você está num ótimo caminho, você está no caminho certo. Então, amados, eu sempre falo, libertação é para quem abre o coração para Jesus. Libertação é para quem quer, porque até mesmo para nos libertar é uma guerra espiritual. Para sermos libertos é uma guerra espiritual, porque muitas vezes o inimigo quer cegar. Então não aceite ser oprimido, não aceite viver cego, não aceite as mentiras do diabo, não aceite que o inimigo diz para você que você vai ser eternamente oprimido, que você vai viver eternamente em prisão espiritual. Se liberte dos seus vícios, se liberte dos ataques do inimigo, se liberte da cegueira espiritual, porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para matar, para roubar e destruir, esse é o trabalho dele, mas Jesus Cristo veio para dar vida abundante. Então esta vida abundante que Jesus Cristo prometeu na sua palavra é uma vida com saúde, é um casamento bem realizado, né? Onde ambos se amam, se cuidam da sua família. Tem dificuldades? Tem, mas tem a parte boa.
é ter, né, um trabalho, um bom trabalho, trabalhar, usufruir do seu dinheiro, usufruir de tudo aquilo que Deus lhe abençoa. É bênção ter um bom trabalho, é bênção ter saúde, é bênção ter um bom casamento, é bênção ter relacionamentos saudáveis com pessoas, né, com um líder, com um pai, com mãe, com um irmão, com um vizinho. Mas o inimigo, aonde ele vem querendo matar, roubar e destruir. Eu gosto muito de pregar sobre libertação, mas libertação é para quem quer, é para quem abre o coração, é para quem quer conhecer Jesus, é para quem quer se entregar, é para quem quer que o Espírito Santo faça a obra na sua vida, vai fazer a obra em você. Então, amados, essa palavra hoje também é para nós que somos servos de Deus, que a gente venha entender o nosso propósito e a nossa missão, porque Jesus Cristo foi ungido. E todos nós temos um propósito e temos uma missão. A minha missão e meu propósito aqui é pregar a palavra de Deus. E é isso, né, que nós estamos fazendo. Então recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar na sua mente sobre libertação, sobre ser libertos, né? Sobre conhecer a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos torna ricos, nutridos, né, fortes espiritualmente. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, que eu já passei do meu tempo aqui. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Jesus está dizendo, lute para ser livre. Lute para ser livre. Aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, porque Ele irá te libertar de toda a opressão, de todo mal. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, não endurecer o coração para o teu Espírito Santo. Que nós possamos aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Que nós possamos entender a preciosidade que é a palavra de Deus. Porque é conhecendo a palavra de Deus é que nós seremos verdadeiramente livres. E se formos libertos por Jesus Cristo, nós seremos verdadeiramente livres, Pai. Mas que nós possamos dar liberdade ao Senhor, para que o Senhor venha ministrar através dessa palavra no coração, na mente, nos convencendo, Pai, de todo pecado, de todo vício, de tudo aquilo que é pecado, Senhor, que nós possamos abandonar o pecado, que é o que nos torna escravos, é o que nos torna, Senhor, nas mãos de Satanás, que ele pode nos jogar para lá e nos jogar para cá, mas nós nos declaramos livres, somos livres em Cristo Jesus, que nos libertou para vivermos uma vida abundante, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero orar, quero proclamar libertação, cura, salvação na vida de todos aqueles que estão aqui orando conosco, Pai. E quem está preso em cadeias espirituais, seja liberto agora. Quem está preso por vícios, quem está preso, Pai, pelo pecado, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha libertar, que ele venha aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador e começar hoje uma nova vida, Pai, decidindo no seu coração, deixar o Espírito Santo limpar, purificar, converter dos seus maus caminhos, Pai, em nome de Jesus, mudar o modo de pensar, mudar as atitudes, deixar que o Espírito Santo guie ele e ensine ele a ouvir a voz de Deus, Pai, em nome de Jesus, nesse 7º dia de oração para destruir todas
as obras do diabo, é isso que nós pedimos. Destrói, Pai, destrói as fortalezas, destrói toda a prisão, em nome de Jesus. E toda obra que o inimigo levantou, bruxaria, feitiçaria, contenda, divisão, praga, maldição, contra esta vida, toda obra da inveja, em nome de Jesus Cristo, venha a ser quebrado, destruído agora. Que esta pessoa venha a ser destravada, venha a ser livre, venha a ser liberta de tudo aquilo que a aprisiona, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, convence do pecado e do juízo. Em o nome de Jesus nós pedimos, Pai, a quebra total e completa das obras do diabo. Em o nome de Jesus, eu declaro que eles são livres, eu declaro curado, eu declaro liberto, eu declaro transformação, eu declaro destravar de Deus na vida deles, Pai, em o nome de Jesus. Que Jesus Cristo venha cobrir com o seu sangue esta casa, essa família, esse trabalho, esse ministério, e que tudo que está oculto já está sendo exposto pela luz, em o nome de Jesus. Agora tudo recebendo destravar, crescendo espiritualmente, financeiramente, tendo saúde, tendo paz, tendo vida, retornando as conexões, retornando as bênçãos, o céu se abrindo sobre o teu povo, Pai. Aqueles que precisam de restituição, recebendo a restituição, em o nome de Jesus. Seja liberto, seja livre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas, laços estão sendo desfeitos. Vejo portas se abrindo, vejo céus trabalhando em favor do seu povo, dissipando as trevas, em o nome de Jesus. Que o Senhor traga à luz tudo aquilo que está na escuridão, repreendendo, Pai, em nome de Jesus. Desce com fogo, desce com poder, e quebra e desfaz toda a obra do diabo, em o nome de Jesus, porque foi para isto que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu abençoo a sua vida, tenha uma ótima sexta-feira na presença e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e não endureça o coração para o Espírito Santo, amém? Medita na palavra, ora, jejua e não aceita, ser posto em cativeiro espiritual. Fica na paz.